O número na página não batia. Estava errado por exatos R$ 1.247.000. E no meu ramo de trabalho, esse tipo de precisão nunca é acidente. Coloquei minha xícara de café na mesa sem fazer barulho. Não entrei em pânico. Não ofeguei. Apenas olhei para aquele valor da mesma forma que olho para cada declaração de imposto de renda que passa pela minha mesa, com o entendimento quieto e frio de que alguém havia feito uma escolha e que essa escolha iria custar caro. O que eu não esperava era que esse alguém fosse minha própria mãe. Deixa eu voltar um pouco. Meu nome é Marina. Tenho 31 anos. Sou advogada tributarista, o que significa que passo a maior parte da minha vida dentro de planilhas, documentos de inventário e correspondências da Receita Federal, procurando aquilo que não se encaixa. As pessoas acham que é um trabalho entediante. Estão erradas. Números contam histórias. Às vezes elas contam as histórias mais devastadoras que você já ouviu. E às vezes elas contam a sua própria história de volta para você, de uma forma para a qual você não estava preparada. Minha avó faleceu em fevereiro. Ela tinha 83 anos, lúcida até o final. O tipo de mulher que fazia palavras cruzadas à caneta e nunca pediu ajuda. Ela criou 4 filhos, praticamente sozinha depois que meu avô morreu jovem. Transformou um pequeno negócio de faxina em algo real e quietamente, metodicamente, acumulou uma vida que valia a pena deixar para trás. Uma casa em Águas Claras, economias, investimentos e um testamento que ela havia elaborado com sua própria advogada, reconhecido em cartório, testemunhado, registrado. Eu sabia que ela me amava. Sabia disso da mesma forma que você sabe que o céu é azul. Não porque alguém te disse, mas porque sempre foi assim. Ela me ligava todo domingo. Mantinha uma foto da minha formatura em direito na geladeira. Quando passei no exame da OAB, ela me enviou um cartão com R$ 100 dentro e escreveu: "Isso é só o começo, meu amor. Você foi feita para mais do que eles podem imaginar." Eu não entendi completamente essa frase até agora. O testamento deixava a casa de Águas Claras e 3 milhões de dólares em ativos líquidos para mim, divididos igualmente entre mim e meu primo Rafael, o outro neto dela, que havia permanecido próximo. O resto do patrimônio foi para seus 4 filhos em porções menores. Estava tudo muito claro, muito deliberado. Ela havia conversado comigo sobre isso uma vez, 2 anos antes de morrer, tomando limonada no quintal dos fundos da casa. Ela disse: "Você e o Rafael são os que apareceram. A casa e o dinheiro vão para quem apareceu." Minha mãe era uma das 4 filhas que não apareceu. Não com frequência suficiente para importar, de qualquer forma. Ela dirigiu até Águas Claras 2 vezes nos últimos 5 anos de vida da minha avó. Nas 2 vezes tinha um motivo, um favor para pedir, uma conta que precisava cobrir. Eu vi acontecer e não disse nada, porque fui criada para não dizer nada, para suavizar as coisas, para ser a razoável numa família que nunca me recompensou por ser razoável. Minha mãe é o tipo de mulher que consegue chorar sob comando. Digo isso literalmente. Já a vi fazer isso em 3 situações diferentes. Uma arrecadação de fundos da igreja, uma reunião de pais e mestres e uma vez numa concessionária de carros. E todas as vezes alguém lhe deu o que ela queria em questão de minutos. Ela tem um dom para isso. Ela pode pegar qualquer situação e reformulá-la até que ela seja a ferida, a negligenciada, a que merece mais. Quando o testamento foi lido e ela ouviu os números, ela não chorou. Ela ficou muito quieta. Vi sua mandíbula se apertar. Vi seus olhos fazerem o cálculo. Aquilo deveria ter sido meu aviso. A ligação veio 12 dias depois do funeral. A voz da minha mãe estava calorosa de uma forma que imediatamente fez os pelos do meu braço se arrepiarem. Ela disse que a advogada do inventário da vovó havia cometido alguns erros administrativos nos documentos originais e que havia uma versão corrigida que eu precisava revisar e assinar. Disse que era só papelada. Disse que levaria 20 minutos. Disse que estava fazendo meu macarrão favorito e que eu deveria passar lá em casa para resolvermos tudo durante o jantar. Eu disse que pensaria a respeito. Então liguei para o Rafael. Ele havia recebido a mesma ligação. Mesma voz calorosa, mesmos erros administrativos, mesmo macarrão. Conversamos por 2 horas naquela noite. Rafael é arquiteto, não advogado, mas é metódico e cuidadoso, e não se abala facilmente. Ele disse algo que se alojou no meu peito e não me deixou ir. "Marina, a vovó usou a mesma advogada por 19 anos. Aquela mulher não comete erros administrativos." Ele estava certo.
Eu sabia que ele estava certo no segundo em que disse isso. Eu havia conhecido a advogada, uma mulher chamada Doutora Patrícia, na leitura do testamento. Ela era precisa, cuidadosa, o tipo de pessoa que confere 3 vezes. Ela me entregou uma cópia do testamento, e quando fiz uma pergunta sobre a estrutura do trust, ela respondeu sem olhar para suas anotações. Doutora Patrícia não cometia erros administrativos. Não disse nada para minha mãe. Disse que iria jantar. Marquei a data e então fiz o que faço no meu trabalho. Comecei a investigar. A primeira coisa que encontrei foi o carimbo do cartório nos documentos que minha mãe me enviou por e-mail como prévia. O número de registro do tabelião era real. Conferi. Mas o formato do carimbo estava errado. Carimbos de cartório do Distrito Federal têm um estilo específico de borda que mudou em 2019. Aquele carimbo tinha o formato antigo, o que significava que ou o tabelião estava usando equipamento desatualizado, ou alguém havia copiado um carimbo antigo e não sabia que as regras haviam mudado. Eu conheço as regras. Esse é o ponto de eu existir. A segunda coisa que encontrei foi uma assinatura. A assinatura da minha avó nos documentos corrigidos que minha mãe havia enviado. Eu tinha dezenas de assinaturas da minha avó, cartões de aniversário, cartas, um bilhete que ela colocou no meu presente de formatura. Peguei todos e coloquei na mesa da minha cozinha. Então imprimi a página que minha mãe havia enviado. A assinatura estava próxima, muito próxima. Quem quer que tivesse feito havia praticado. Mas há uma coisa que minha avó sempre fazia. Um leve laço para a esquerda na cauda do T maiúsculo. O T em Teresa. Ela havia feito assim a vida inteira. Algum hábito da infância que nunca abandonou. A assinatura no documento da minha mãe não tinha aquilo. O laço ia para a direita. Quem quer que tivesse falsificado nunca estudou aquele detalhe específico. Meu estômago revirou. Não porque eu estava surpresa, vinha me preparando para algo assim desde a ligação do Rafael, mas porque eu tinha que entender completamente o que estava vendo. Minha mãe não havia apenas me convidado para jantar. Ela havia falsificado a assinatura da minha avó em documentos legais, projetados para me despojar da minha herança, e estava planejando me servir macarrão enquanto eu os assinava. Sentei com aquilo por um longo tempo, tempo suficiente para meu café esfriar, o quarto escurecer, e eu não ter me movido para acender a luz. A filha em mim queria pegar o telefone e gritar. A advogada tributarista assumiu o controle. Eu precisava que isso fosse hermético. Precisava que minha mãe caminhasse completamente para dentro da armadilha antes de fechá-la. Porque se eu a confrontasse agora, os documentos desapareceriam. Ela negaria tudo. Ela choraria. Ela se tornaria a vítima da própria suspeita da filha, e de alguma forma, eu acabaria pedindo desculpas. Eu havia visto isso acontecer comigo muitas vezes. Liguei para a doutora Patrícia na manhã seguinte, antes das 8 horas, sabendo que ela estaria em sua mesa. Me apresentei, lembrei que nos conhecemos e fiz uma pergunta cuidadosa. Ela havia feito quaisquer emendas ou correções ao testamento da minha avó após a assinatura em janeiro do ano passado. Houve uma pausa. Então, doutora, Patrícia disse muito baixinho. Não. O documento que registrei é o único documento. Nada foi alterado. Outra pausa. Marina, há algo que eu deva saber? Disse que poderia haver. Pedi que ela guardasse aquilo e me desse alguns dias. Ela disse. Claro, mas se alguém está tentando alterar um testamento registrado, isso é um assunto sério. Eu disse que estava ciente disso. Estava mais ciente disso do que qualquer um. O jantar era numa quinta-feira. Passei os dias anteriores da mesma forma que passo os dias antes de uma audiência fiscal, em preparação. Tão minuciosa que, quando atravesso a porta, já sei como todas as versões possíveis da conversa terminam. Também comprei um gravador de voz. Pequeno, do tamanho de um batom. Fácil de deslizar no bolso do blazer. O Distrito Federal permite gravação unilateral. Conferi 2 vezes só para ter certeza. Eu só precisava do meu próprio consentimento para gravar. Eu tinha. Também liguei para Rafael e contei o que havia encontrado. Ele ficou quieto por um longo momento e então disse: O que você precisa que eu faça? Eu disse. Ele disse que estaria pronto. A casa da minha mãe cheirava a alho e tomate quando cheguei. Ela me abraçou na porta. O abraço de corpo inteiro que ela reserva para quando quer algo. Aquele em que ela segura um tempo a mais. Meu pai estava na sala assistindo televisão, do jeito que sempre estava. Presente, mas não realmente ali.
Um homem que passou 30 anos permitindo que minha mãe tomasse todas as decisões e chamando isso de paz. Ela havia arrumado a mesa com os pratos bons, velas, uma cesta de pães. A pasta estava no balcão da cozinha, enfiada embaixo de um vaso como se estivesse tentando não ser notada. Eu notei. Comemos. Ela falou sobre a vizinhança, sobre o bebê novo de uma prima, sobre uma liquidação na loja. Eu escutei, sorri e comi o macarrão que, apesar de tudo, estava muito bom. Minha mãe é uma excelente cozinheira. Ela também é uma excelente mentirosa. E às vezes acho que a mesma parte do cérebro dela faz as duas coisas. A parte que entende como dar às pessoas exatamente o que elas querem, até o momento em que ela tira outra coisa. Depois do jantar, ela recolheu os pratos e então trouxe a pasta para a mesa, com a casualidade ensaiada de alguém que havia praticado aquele momento. Então, ela disse, sentando-se na minha frente, eu só preciso que você dê uma olhada nisso. Realmente é só uma correção. A Patrícia aparentemente tinha os valores dos ativos errados. Havia uma discrepância nos totais das contas, e a versão corrigida só reflete o que realmente estava no inventário. Ela deslizou a pasta na minha direção. Eu abri. Levei meu tempo. Virei cada página devagar. Do jeito que viro documentos no trabalho. Visivelmente deliberada, deixando o silêncio se estender. De quais contas são esses números? Perguntei. Ela nomeou 2 corretoras. Anotei no pequeno caderno que havia trazido, o que fez seus olhos piscarem para minha mão, e então de volta para meu rosto. E você disse que a doutora Patrícia preparou essa versão? Perguntei. Sim, claro. Ela mesma percebeu o erro. Quando? Uma pequena pausa. Umas 3 semanas atrás. Depois da leitura. Como eu disse, ela percebeu depois. A voz da minha mãe ainda estava calorosa, mas havia algo mais apertado por baixo agora. Uma corda sendo puxada. Posso ficar com essa cópia? Perguntei. Ela hesitou. Apenas uma batida. Então, claro, mas vou precisar da sua assinatura hoje à noite, se você não se importa. A Patrícia precisa de volta até segunda-feira. Ali estava. O prazo. A pressão embrulhada em educação. Olhei para a linha de assinatura. Olhei para o nome falsificado da minha avó nas páginas anteriores. Olhei para o rosto da minha mãe, tão firme, tão praticado, tão seguro de si. Pensei em cada ligação de domingo, cada cartão de aniversário, a limonada no quintal em Águas Claras. Você foi feita para mais do que eles podem imaginar. Tenho uma pergunta, eu disse. Claro. O carimbo do cartório na página 7. Você sabe qual tabelião a doutora Patrícia usou para esta versão? Só para meus registros. Algo se moveu atrás dos olhos da minha mãe. Muito rápido. Foi embora antes que a maioria das pessoas tivesse percebido. Eu percebi. Não tenho certeza. Você teria que perguntar a ela. Vou perguntar, eu disse. Vou ligar para ela essa semana. Minha mãe sorriu. Ótimo. Então você vai assinar hoje à noite e depois fazer o acompanhamento com ela. Na verdade, eu disse, gostaria que meu próprio advogado revisasse primeiro. Só prática padrão. Faço isso para cada documento que assino. Você sabe como eu sou. O calor na voz dela esfriou exatamente 1 grau. Marina, é só uma correção. A Patrícia já... Eu sei. Só quero ser minuciosa. Sorri para ela. O mesmo sorriso suave que uso quando um auditor da Receita está sendo irracional e preciso que ele pense que não sou. Sabe, sou cuidadosa com papelada. É literalmente meu trabalho. Ela riu. Foi uma risada que reconheci, a que significa que ela está recalculando. Claro, ela disse. Leve todo o tempo que precisar. Dirigi para casa, sentei no meu carro na garagem e reproduzi a gravação. Clara como um sino. Cada palavra. Então liguei para a doutora Patrícia. Ela teve seu próprio advogado na ligação em 1 hora. Às 23h daquela noite, eu havia enviado a eles os documentos, a gravação, minhas anotações sobre o carimbo do cartório e fotos das assinaturas autênticas da minha avó ao lado da falsificada. A voz da doutora Patrícia quando ouviu a gravação foi o tipo de silêncio que vem de alguém que passou décadas no direito e ainda tem a capacidade de ficar genuinamente chocada. Isso é falsificação, ela disse. Isso é fraude. Isso é uma questão criminal, Marina. Não apenas cível. Eu sabia disso. Eu sabia desde terça-feira.
Mas há uma diferença entre saber uma coisa e estar pronta para dizê-la em voz alta no mundo. Entregá-la à maquinaria que moía devagar e produzia consequências que você não pode desfazer. Eu estava pronta. O que não havia calculado completamente era o próximo movimento da minha mãe. Ela me ligou no sábado de manhã. O calor havia ido completamente embora. Sua voz tinha uma nova borda. Uma que eu havia ouvido antes, mas não frequentemente. A borda que ela usa quando está cansada de fingir e pronta para lutar. Eu sei que você está falando com a Patrícia, ela disse. Sei o que você acha que encontrou. Antes de fazer qualquer besteira, você precisa entender uma coisa. Sua avó queria que esse dinheiro ajudasse essa família, não só você. Ela me disse isso. Me disse muitas coisas que nunca colocou nos documentos oficiais, porque confiava em nós para fazer a coisa certa. Deixei-a falar. O gravador estava rodando. Você vai destruir essa família por causa de um pedaço de papel, ela disse. É realmente isso que você quer ser? É isso que ela te criou para ser? Ali estava. A invocação. O apelo à mulher cujo nome estava literalmente falsificado nos documentos. Mãe, eu disse muito calmamente. Gostaria de te perguntar uma coisa. Se a vovó disse tudo isso a você, por que ela não disse à doutora Patrícia? Por que ela não alterou o testamento através da própria advogada? Silêncio. Porque o carimbo do cartório tinha um formato de borda de 2017 quando o DF mudou o formato em 2019. Mais silêncio. Mais pesado. E por que a assinatura dela nesses documentos não tem o laço do T que ela usou em cada documento que assinou na vida? Minha mãe desligou. Sentei com o silêncio da chamada desconectada por uns 30 segundos. Então mandei mensagem para o Rafael. Ela sabe. Indo para o próximo passo. Ele respondeu imediatamente. Pronto. Aqui está o que minha mãe não sabia. Enquanto ela estava planejando seu jantar de quinta-feira e falsificando assinaturas, Rafael e eu já estávamos em contato com o cartório de registro, o escritório da doutora Patrícia e um advogado de litígio de inventário chamado Dr. Roberto, que veio recomendado por 2 dos meus colegas como a pessoa que você chama quando um testamento registrado está sendo contestado ou adulterado. Doutor. Roberto era muito bom no trabalho dele. Ele também era o tipo de pessoa que se movia rápido uma vez que a papelada estava em ordem. O testamento original estava registrado. Os documentos corrigidos que minha mãe havia circulado não estavam. Eles nunca haviam sido registrados em lugar algum, porque não podiam ser reais. Doutora Patrícia nunca os havia visto antes de eu enviá-los para ela na quinta-feira à noite. Quem quer que os tivesse preparado, o fez de forma privada, cuidadosa, mas sem a única coisa que os tornaria legalmente significativos: a submissão real ao juízo de inventário. O que significava que o plano da minha mãe tinha uma falha no centro. Ela precisava da minha assinatura, minha e do Rafael. Sem nós 2 assinando, os documentos eram nada. Eram nada caro, elaborado, criminoso. Ela me convidou para jantar para conseguir a última peça. Eu fui para jantar para coletar a confissão. A denúncia formal foi registrada na quarta-feira seguinte. Falsificação, fraude, tentativa de apropriação indébita. Doutora Patrícia cooperou completamente. O juízo de inventário colocou uma suspensão em quaisquer outras mudanças no patrimônio, enquanto o assunto estava sob investigação. Minha mãe ligou 6 vezes naquela semana. Não atendi. Meu pai mandou mensagem uma vez. Apenas meu nome, sem mensagem. E olhei para aquilo por um longo tempo antes de colocar o telefone na mesa. Não sei o que ele sabia ou não sabia. Não sei se ele era cúmplice ou apenas adjacente, do jeito que sempre foi adjacente a cada coisa difícil no casamento deles. Talvez eu descubra eventualmente. Talvez não. O que sei é que minha avó passou 83 anos construindo algo real. Ela fez isso cuidadosamente, deliberadamente, do jeito que fazia tudo, e tomou uma decisão sobre o que fazer com o que havia construído. Ela escreveu, ela teve testemunhado, ela registrou. Ela havia dado conta das pessoas que apareceram. Ela também havia, eu acho, dado conta da possibilidade de que alguém não aceitasse. Aquela segunda linha no cartão que ela me enviou quando passei na OAB. Você foi feita para mais do que eles podem imaginar. Me pergunto agora se ela quis dizer mais do que eu havia imaginado, ou mais do que eles haviam imaginado que eu seria capaz de proteger. Acho que ela sabia.
Acho que ela havia observado minha mãe por décadas com a mesma atenção quieta e cuidadosa que trago para uma declaração de imposto de renda. E ela havia visto o número que não se encaixava e havia feito o que podia para garantir que o registro se mantivesse. Eu terminei isso por ela. O inventário foi concluído 4 meses depois. A Casa de Águas Claras passou pelo inventário sem incidentes. Rafael e eu recebemos nossas porções exatamente como o testamento original especificava. Doutora. Patrícia me enviou uma nota manuscrita depois. Dizia simplesmente: ela escolheu corretamente. Emoldurei. Está na minha parede. Minha mãe está lidando com a questão legal através de seu próprio advogado. Não sei como vai se resolver. Não sei se haverá acusações criminais ou um acordo civil ou algo completamente diferente. Esse não é mais meu caso para gerenciar. Entreguei ao Dr. Roberto e ao tribunal e deixei a maquinaria fazer o que a maquinaria faz. O que posso te dizer é isto. O dia em que saí do juízo de inventário com a papelada final na minha mão, sentei no meu carro e liguei para o número de telefone da minha avó. Eu sabia que ninguém ia atender. Sabia que o número provavelmente havia sido desconectado meses atrás. Mas liguei mesmo assim e escutei o silêncio e disse em voz alta: eu apareci. Dirigi para casa, fiz café, abri meu laptop e voltei ao trabalho. Porque aqui está a questão. Ninguém te diz sobre ser a responsável, a cuidadosa, a que lê cada documento antes de assinar. Não é uma maldição. Parece uma às vezes, quando você é mais jovem e só quer que alguém cuide das coisas para que você não precise. Mas não é. É armadura. É um conjunto de habilidades que se acumula quietamente por anos, até o momento em que alguém decide que você é um alvo fácil. E então é uma armadilha. Minha avó construiu um negócio de faxina em algo real. Ela fez isso sozinha, num mundo que não foi projetado para ela. Ela criou 4 filhos e manteve suas contas num livro-caixa que mantinha à mão. Ela confiou nas pessoas que apareceram e tornou seus desejos conhecidos através dos canais adequados, e assinou seu nome com um laço para a esquerda na cauda do T. Ela me deu tudo o que tinha para dar. Minha mãe pensou que viu uma assinatura fácil. Viu uma filha que havia sido ensinada a ser conciliadora, a suavizar as coisas, a ser arrazoável. Ela esqueceu que razoável não significa ingênua. Ela esqueceu o que eu faço para viver. Ela esqueceu que o número na página nunca mente.